Sérgio, a tua proposta hoje é da gente falar de problema, Sim. certo? Vamos olhar aqui para a perspectiva, assim, nessa construção, a gente tem uma visão ali, que era a visão... você tem a visão lean do problema, né? Que era uma construção assim, muito orientada a... Cara, tá bem, como que eu vou fatiar esse negócio? Como que eu vou atacar essas dores, né? Mas tem uma dificuldade muito grande das pessoas, né? De se mobilizar para discutir o problema, né? Como é que é essa construção, assim? Como é que você viu isso acontecer? O que você teve de experiência sobre isso? Cara, assim, vou colocar pontos específicos, assim, né? De cenários que a gente acabou vivendo, né? A gente, nessa época de gestão de projeto, a gente tinha muito problema de fazer interlocução com outras áreas, por exemplo. Porque se você pegar um cenário de uma companhia muito grande, para você conseguir gerenciar as outras áreas que estão envolvidas naquele teu contexto, é muito mais complexo do que você ter uma empresa mais recortada, né? Você ter uma empresa bem mais enxuta. Então, acho que o cenário de problema que a gente encontra nesse tipo de projeto é a interlocução com as outras áreas, priorização com as outras áreas. Acho que esse processo ele é muito complexo quando a gente fala de uma empresa maior. Então, isso a gente encontrava muito também no dia a dia, nessa priorização com as outras áreas. Isso trazia muito problema ali para o processo de gestão. Entendi. Então, tá um pouco relacionado à questão dos silos, né? Aí eu vou jogar para a mesa aqui. Eu acho que esse negócio está muito relacionado também acho que os silos, em geral, estão muito relacionados ao momento e à maturidade da empresa, né? Eu acho que assim, hoje é fácil falar, mas... no passado, a gente viveu uma fase que... Quer dizer, o mercado de TI ele vem evoluindo pra caramba, né? Vem evoluindo do modelo que era de construção fabril, né? Aí depois... Primeiro, assim, era papel de pão. Depois, processo pra caramba, né? Over pra caramba. E aí, quase que construção fabril, né? Depois virou aquele modelo... foi relaxando, alguns processos foram se adequando, veio o modelo PMBOK, assim, que tinha bastante processo, mas foi aliviando um pouco. E hoje está num modelo que a gente está evoluindo para uma dinâmica de evolução contínua, né? Que, olhando ali para os estágios que você viveu, né? Você passou lá por uma fase que era meio de gestão de projetos, depois por uma fase de transformação digital na linha de construção de produto. Uma né? migração, né? Que bom que as metodologias evoluíram também, né? Que bom que as metodologias evoluíram. E hoje você está vivendo um cenário de uma Big diferente. Tech, que Sim, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? O que vocês acham? Assim, eu entendo que, no primeiro momento, você tem uma questão que está muito relacionada à maturidade. Muito relacionada à maturidade. Acho que as pessoas elas têm uma baita dificuldade, principalmente dentro do mercado do mundo corporativo, de discutir, de pôr o problema na mesa, de produzirem exposição. Né? Eles têm um medo de gerar exposição. Sim. Eu vejo 2 pontos importantes aí, Zé, nessa discussão, que é o seguinte. A primeira é cultural, porque quando você constrói estruturas de poder... A discussão é sobre o poder que você tem sobre aquele recorte. Então, você quer controlar o seu poder. Então, na hora que você tem uma dinâmica em que você precisa dividir para conquistar, essa discussão de poder ela é pesada para conseguir organizar e orquestrar tudo isso. Então, o cara que faz isso com maestria, como o Sérgio fez por muito tempo, fazer essa gestão, ela é muito complexa, né? Por conta da estrutura de poder, por uma questão cultural. Por outro lado, também tem uma questão associada ao software. Porque se você pega grandes corporações, essas empresas elas possuem grandes monolitos, que são sistemas que eles estão 100% conectados entre as áreas. Então, na hora que você depende da evolução de um sistema desse, você precisa minimamente impactar 1, 2 ou até 10 áreas, dependendo do tamanho do problema que você precisa resolver. E aí essa dinâmica ela é complexa, porque você precisa mexer em um recorte
que do outro lado, o cara não tem o menor interesse em saber que aquele recorte ele é importante para você. Por dois motivos. De novo, o cara tem uma estrutura de poder, ele quer cuidar do dele. E segundo, porque para ele não gera impacto. Então, você conseguir conduzir uma dinâmica de que, olha, beleza, você não tem interesse, mas olha só, somos os mesmos clientes, temos os mesmos clientes, temos as mesmas áreas envolvidas. E o mais foda de tudo, trabalhamos na mesma empresa. Volta à questão da cultura. Mas Rafa, essa época que a gente está comentando aqui era uma época que a gente ainda tinha cultura. A gente está falando lá de trás, né? É uma época que a gente ainda tinha uma cultura da TI ser tiradora de pedido e consultora da área de negócio. Eu concordo, mas olha só. Ainda existe isso, né? Esse é o ponto, Renan. Existe muito. Esse é o ponto. Assim, eu estou navegando bastante em vários mercados aqui e a gente percebe que ainda tem muito essa dinâmica da estrutura de poder e o cara não querer olhar para o lado porque para ele não é interessante, sabe?